Começa agora o programa Germano Campos Entrevista, sonorização e edição de Alexandre Franco. Ano, despido de preconceitos, com todos os meus defeitos, braços caídos, não sei ficar. No fundo o que eu quis foi provocar essa rotina, esse deixa andar. Ano, num misto de ingenuidade, à procura da verdade, eu só quis apontar o que vai mal. Talvez não conseguisses agarrar a ideia que eu quis deixar no ar. Ano, a criança que há em mim adormeceu no jardim e sonhou que ainda é possível amar. Ano, acordei homem já feito num mundo que eu não aceito, onde os rios é que nascem no mar. Ano, como tu quando nasceste, já algum dia gritaste, não pedia ninguém para nascer. Agora, amigo, dá para compreender essa revolta que se vê crescer. Ano, a criança que há em mim adormeceu no jardim e sonhou que ainda é possível amar. Ano, acordei homem já feito num mundo que eu não aceito, onde os rios é que nascem no mar. Ano, a criança que há em mim adormeceu no jardim e sonhou que ainda é possível amar. Ano, acordei homem já feito num mundo que eu não aceito, onde os rios é que nascem no mar, onde os rios é que nascem no mar. Ano, a criança que há em mim adormeceu no jardim e sonhou que ainda é possível amar. Ano, acordei homem já feito num mundo que eu não aceito, onde os rios é que nascem no mar. Tem sido bem-vindo de novo ao Germano Campos Entrevista. É sempre com grande prazer e até alguma emoção que falo contigo, e hoje por um bom motivo, já que lançaste em finais de 2024 um novo trabalho com algumas características especiais. É um disco duplo, com 19 faixas, depois de Vozes do Além, que é triplo vinil. Tens a colaboração de vários nomes, incluindo a tua enteada, Jéssica Carrascalão Hurt, e é um agradecimento à rádio que sempre te tem acompanhado. Chama-se este disco Depois Logo Se Vê. Perguntava-te, é um trabalho especial da tua carreira ou é apenas mais o mais recente? Olha, eu depois... Essa pergunta é bem pensada, porque eu depois de Vozes do Além, achei que Vozes do Além era um álbum conclusivo para a minha carreira e que não ia gravar mais nada. E depois, Estamos a falar em 2022. E quando eu edito esse triplo vinil, conceptual, rock sinfónico, eu pensei que, pronto, era conclusivo. Por cima, era um álbum que abordava a ideia da vida depois da morte e o regresso à vida depois da morte. E eu que não teria mais nada a dizer. Tinha alguma coisa a ver com os teus 80 anos?
Não tem a ver com nada, tem a ver porque morre gente tão nova, não é? Injustamente, que eu não me preocupei. A verdade, verdadeinha, é que depois, quando o álbum saiu, eu fiz a promoção do álbum e depois comecei a acordar com músicas na minha cabeça, novas. E gravei um álbum novo. E quando gravei um álbum novo, pensando que era um vinil normal, aquilo deu para um duplo vinil, porque tinha duetos com o Vitorino, com o Janita, com o Virgem Sutra, com a minha enteada, tinha uma série de músicas para editar e tinha uma nova versão do Dia em que o Rei faz anos que eu queria fazê-lo e nunca tinha feito. E acabei por gravar um álbum sem perceber como. Mas és um workaholic? Não sou workaholic quando tenho que depois que ir passar para estúdio e projetar as produções e os músicos a escolher. Não, eu sou, em termos de música e de arte, sou completamente anti-inteligência artificial, ou estou inspirado ou não estou. Não forço nada. Percebes? Se tiver um poema bom à minha frente é mais fácil, mas se não tiver vou ter que puxar pela... Um poema, suponho que da tua autoria. Da minha autoria. Ou então, se não tiver, tenho que ir à procura de alguém que me ajude. É só isso. O que é que te dá neste momento mais prazer? É, digamos, o draft, o rascunho inicial, ou depois a composição já perfeitamente elaborada? A composição elaborada já são pormenores. Aquela inspiração de dizer estou a escrever uma música nova e não tem nada a ver com as outras que eu escrevi. E o que é que isto vai dar? Essa emoção é como se fosse, sei lá, um namoro que se tem ou que se poderia ter e diz o que é que isto vai dar. É uma incógnita? É uma incógnita? É uma incógnita que dá muito prazer e que dá muita adrenalina, muita. E entretanto, neste meio tempo, tu acordas com músicas na cabeça e gravas logo para o telemóvel para não te esqueceres? Não, eu não esqueço. O teu processo? O meu processo mais normal é acordar de manhã com a cabeça completamente fresca e ser mais fácil para mim ter ideias. Francamente é. Depois concretizo-as. Delas estarem a começar, eu depois concretizo. Eu não tenho problema nenhum de concretizar. Quanto tempo é que levas, mais ou menos, entre o conjuminar e o gravar? Germano, tem dias. Umas vezes é quase instantâneo, outras vezes demora dias e meses até. Cada música tem o seu timing próprio, não é? E depois tem que as ir elaborando e imaginando. E eliminando também? Sim, há coisas que eu faço que eu depois não gravo. Não gravo, porque não... Qual a razão? Não me parece... Porque não me parece... Eu antes escrevia e gravava como apetecia, não limitava nada. Mas depois comecei a amadurecer, a pensar mais que era importante transmitir mensagens também nas minhas canções e comecei a selecionar. Ora bem, este é um trabalho, eu disse que é especial por vários motivos, para além daqueles que eu já citei. É um tema que fala de é um disco que fala de temas mais atuais que nunca, por exemplo, da ditadura à liberdade, e embora tenhas tido muitas músicas e temas proibidos, mais de 20, este põe o dedo na ferida a vários níveis. Sim, que é o caso do tema que o Mário Mata escreveu para mim com o Zé, com o poeta, poema que fala sobre as prisões do antigo regime, e agora deu-me uma branca, não me lembro. Mas passemos à frente, força. O tema é muito interessante. E depois também de Ditadores está o Cemitério Cheio, que é uma canção altamente interveniente, acho mesmo que é uma rocalhada do mais interveniente que se fez no rock português, e o rock tem essa grande missão, é de alertar pessoas. E Ditadores é o Cemitério Cheio, é uma canção que eu faço por sistema nos meus concertos e funciona muito bem. Muito bem. Há aqueles que te dizem que tu nunca foste um cantor de intervenção.
Mas o número imenso de canções proibidas antes do 25 de Abril prova exatamente o contrário. Não, eu para o 25 de Abril não sou um cantor de intervenção, porque o Ari dos Santos tinha um pati-peri contra mim, porque eu nunca gravei poemas do Ari dos Santos, embora tivesse a maior admiração por ele, e estava a trabalhar com a Natália Correia. E havia ali, entre Ari dos Santos e a Natália Correia, uma relação amor-ódio, no qual eu estava pelo meio, e eu optei pela Natália. Mas apanhaste por Mas tabela? Não era contra o Ari. O Ari tinha 7 ou 8 cantores ao meu nível ou melhores para trabalhar com eles. O Fernando Tordo era um Muitos. dos principais, por exemplo. O Paulo Carvalho, muita gente. José Brito, muita gente. Então eu achei que optei pela Natália, que era muito mais rebelde. Era muito mais anárquica, era muito mais José Cid. Era muito mais eu sou muito mais próximo da Natália do que da Ari. Pois a Ari tinha aquela coisa do cantor que ou eras comigo ou eras contra mim. É uma frase que eu detesto. Eu não sou de ninguém, nem quero dominar ninguém. Portanto, e essa decisão de eu não fazer parte do grande grupo Ari, que era o grupo de decisão cultural da época, em que Ligado ao PCP? Ou eras um cantor de esquerda ou não eras, e eu preferi não ser. E continuei a cantar. Repara, o Dia em que o Rei Faz Anos, que é cantado um mês antes do Festival da Canção e do 25 de Abril, aliás, que é cantado no Festival da Canção mês antes do 25 de Abril, é a história do povo que invadiu a cidade e que apiou o ditador. Essa história é muito mais a história do 25 de Abril em si. Aliás, é a história do 25 de Abril em si. Porque já no ano anterior o Tordo tinha tido a tourada com aquela forma cáustica e de descrever o regime sem saber bem se sim ou se não. Eu fiz isto com o Dia em que o Rei Faz Anos. É igual, é um ano depois. Será que as pessoas perceberam, Zé? Muito poucas. A canção é de tal maneira popular, é de tal maneira alegre que as pessoas entenderam aquilo como uma canção alegre. Como uma canção medieval, por exemplo. Não era uma canção passada numa época de ditadura em que o povo saiu à rua e que invadiu a cidade e que veio por caminhos tortuosos para evitar a Estrada Real. Evitaram a Estrada Real. Passaram de noite a fronteira, eles vieram de uma forma subreptícia para invadir a cidade onde estava o regime. Essa é a história do 25 de Abril. Algumas pessoas perceberam isso. Por exemplo, amigos meus, como o Zanisa. A censura não? A censura deixou passar. Aquilo era uma canção demasiado alegre. Para ser revolucionária? A censura não percebia a maior parte das metáforas que os poetas portugueses... Só se fosse demasiado óbvio, não é? Exato. A censura era burra. A censura era muito burra e era inspiradora ao mesmo tempo. Portanto, eu voltei a fazer uma versão do Dia em que o Rei Faz Anos. Cantei um tema muito bonito com o Vitorino, de Miguel Torga, o Santo e a Sanha, fiz um dueto fantástico com o Janita. E tens as pontes. As pontes. É uma canção... Fala-me das pontes, que tem muito que se lhe diga, porque tem uma ligação à lusofonia. E à Galiza. O que é engraçado é que este tema é escrito na Galiza. É um tema sobre a lusofonia, mas é escrito na Galiza pela Lucia, pela minha grande amiga Lucia, e pelo Talos, que é o viola brasileiro que toca com ela. É que a Lucia, a Galiza gosta muito de nós, e à frente da Galiza está a Lucia. Como onde se fazem mais homenagens a Zeca Afonso, é na Galiza, não é em Portugal. O que é impensável, porque a obra de Zeca Afonso é património mundial, quer se queira ou não queira. Zeca Afonso já devia ter ganho o Nobel. Vamos lá, o Zeca Afonso tinha uma voz lindíssima, uma voz muito mais bonita que o Bob Dylan. Que o Bob Dylan. Esse sim, prémio Nobel da literatura. Mas porquê? O Zeca Afonso cantava infinitamente melhor que o Bob Dylan, esteve sempre preso, metade da sua obra é escrita na prisão,
o outro vociferava sobre o Vietnã, mas isso também nós não concordávamos. Só que vociferava em inglês, Zé. Pois, e o Zeca Afonso, para além disso, era um homem simples, que andava de autocarro de comboio, enquanto o outro entra de Rolls Royce com o chofer fardado. Pronto, não é crime, ele tem dinheiro para comprar um Rolls Royce. Mas eu, por exemplo, que talvez tivesse possibilidades de comprar um Rolls Royce em segunda mão e contratar um chofer fardado, era a última coisa que eu queria, dizer, uma seca da quinta casa. Eu, enquanto eu puder, gosto de guiar. Isto é, o Bob Dylan era um novo rico e o Zeca Afonso não era. Era um homem muito interessante, que tem um discurso político muito longe da obra genial poética que ele tem. Eu pessoalmente não gostava do discurso político do Zeca, era demasiado agressivo, e a poesia dele e a música dele é de tal maneira sublime, de tal maneira inspiradora e de tal maneira vem de outra galáxia. José Afonso é, em termos concretos, eu digo isto porque pronto, também sou prémio Nobel, prémio de Grammy Mundial por excelência musical, eu sei muito bem o que é que estou a dizer musicalmente. José Afonso é um nível muito acima de Bob Dylan, muito acima. E, no entanto, José Afonso nunca foi apoiado em Portugal e agora não quiseram aceitar a poesia dele e a obra dele como património cultural português, que é. Como é que tu entendes isso? Acho que os sistemas não são perfeitos. Isto já devia ter sido feito há muito tempo. José Afonso já devia ser património cultural nacional há muito tempo. Mas é raro encontrar um Ministério da Cultura que tenha noções, que tenha a noção do país em que nós estamos. Uma vez que nós, integrados na Europa, perdemos a nossa identidade política, uma grande parte dela, a nossa identidade económica, vivemos um bocadinho de esmolas do que nos dão, restava-nos a cultural, que era a coisa mais importante que nos Estamos a perdê-la? Completamente. Então, no dia em que do Ministério da Cultura não apoia a ideia de José Afonso ser património cultural nacional, não era mundial, era nacional. Então, onde é que nós estamos? Também recordo que houve um secretário de Estado que disse mal ou até vetou a obra do José Saramago, antes de ele ter sido Nobel da Literatura. Se calhar é porque ele sofreu as consequências de algum diálogo próximo com o José Saramago. Que ele era, aí está, era outro talento imenso a escrever, mas a pessoa dele era uma pessoa, não era agradável, era agressiva, era azedo, E estamos a falar dos anos de 75 para a frente. Às vezes as pessoas juntam porque não conseguem dissecar as duas coisas, e com razão. Tu falaste aí em dois poetas... Mas não queres comparar diz, por favor. A sublimidade da obra de José Afonso com a sublimidade de José Saramago. José Afonso é infinitamente mais inspirado que o José Saramago, que era inspirado, não nego. Tu falaste em dois poetas, o José Carlos Ari dos Santos, que sempre esteve ligado ao Partido Comunista, e da Natália Correia, que até foi deputada do PS. Politicamente, e é uma coisa... E do PSD também. E do PSD. E politicamente tu não falas muito de ti, mas, por exemplo, o ano passado, em 2024, em agosto, estiveste a atuar para o Primeiro-Ministro, para o Luís Montenegro, na festa do Pontal. Sim. Isso é algum tipo de conotação ou foi apenas mais um concerto integrado numa festa partidária? Eles compram o meu trabalho, não me compram Ponto final? Não me compram as minhas ideias. Eu nem sou republicano, portanto, eu defendo monarquias do norte da Europa, que são os países menos corruptos do mundo, com melhor nível cultural e com melhor nível económico. Portanto, é esse. Vem sempre em primeiro lugar nos rankings da ONU. Claro, são esses sistemas que eu defendo para Portugal, para o meu país, e gostava que assim fosse. Dá uma sensação que o Sá Carneiro era a ideia que ele tinha, até porque ele era casado com uma senhora sueca, não é? Era a ideia que ele tinha, era de conseguir uma democracia, mas uma democracia próxima das monarquias do norte da Europa. Eu não sou antirrepublicano. O meu bisavô, Albano Coutinho, foi o primeiro governador civil de Aveiro, era maçom e republicano, uma pessoa extraordinária, amigo do Beisfeld. E eu não sou antirrepublicano, nem podia ser. Acho que na República há a liberdade de eleição. E eleger é uma liberdade que nos é outorgada. Mas já agora que façam as eleições obrigatórias, isto é, façam o voto obrigatório. Porque se o voto for obrigatório, depois nós, quem for, não pode dizer porque aquele partido... Não, o voto é obrigatório. Toda a gente tem que votar. Como no Brasil, por exemplo. No Brasil e na Austrália, a minha mulher
há 2 anos esqueceu-se de votar pela Austrália, porque ela tem tripla cidadania timorense, australiana e portuguesa. E então esqueceu-se e pagou uma multa de $200 na Austrália. Pediu às filhas, vê tu bem o sentido de cidadania que as minhas enteadas fantásticas que eu tenho na Austrália têm igualmente. Pediu às filhas, olha, vocês paguem aí, porque eu esqueci-me de votar. Não. Vais ser multado e vais pagar a multa, porque é a tua obrigação. Foram que as filhas responderam. De maneira que estás a ver a ideia. Assim, nós não podemos refilar contra os partidos que dominam ou os que não dominam. Fica sempre a ideia de que será algum partido minoritário que terá razão. Estás a ver? E realmente isso é muito engraçado, porque o voto devia ser obrigatório em Portugal. Eu defendi, desculpe interromper, eu fiz agora também recentemente na Madeira, na festa do PSD Madeira, a mesma coisa, com a presença do Sr. Primeiro-Ministro e do Presidente do Governo Regional da Madeira, é que eu publicamente defendia a ideia do voto obrigatório. E já no Pontal eu também intervim dizendo que não se lembrassem, não se esquecessem que a cultura portuguesa pode ser muito rentável. O que é preciso é eliminar esta música horrorosa que se vê aos sábados e aos domingos à tarde nas televisões, no meio de programas interessantes sobre gastronomia, artesanato e coisas interessantes locais, mas depois com músicas que nos faz lembrar que nós não estamos no terceiro, estamos no quarto mundo. É uma coisa impensável. Eliminar isso pela positiva, procurar que se vá ao encontro da verdadeira música popular, que aquilo não é música popular, o mínimo que se pode chamar é brejeira, porque aquilo passa pela ordinarice e pela falta de estética total, poética, musical, e eu também nem sei onde é que eles vão buscar aquelas músicas, não se percebe em que país é que nós temos, que ainda há povo que escreve coisas daquelas, percebes? Quando há música tão boa em Portugal, novas gerações a escreverem bem, que têm dificuldade em transpor para a televisão as suas ideias, a sua imagem, há novas gerações a escrever muito bem em Portugal, e as antigas gerações continuam a escrever muito bem. É que realmente Portugal é um país de poetas e de músicos, defendam-nos, e para isso é preciso um Ministério da Cultura. Que não existe? No atual organograma do governo. Desligado do lado desportivo. E eu que sou professor de ginástica, portanto, todo o lado desportivo, indiscutível, e que sou poeta e musicólogo e que sou cantor, parece mais premiado sempre da história da música portuguesa, tenho direito a dizer, pelo amor de Deus, não juntem as duas coisas, porque eu tenho as duas coisas no coração, podem ser paralelas, mas não são juntáveis. Não são, não podem ser. Tu alguma vez foste convidado, por exemplo, para a festa do Avante? Não, mas isso eu não ia. Mesmo? Nunca foste? Não, nunca fui, mas eu também não ia. Porque eu não canto para partidos que fazem ataques e que continuam ligados à invasão da Ucrânia, horrorosa, que não são capazes de travar o Netanyahu, que está a fazer na faixa de Gaza uma obra asquerosa, que não se lembram do sofrimento que o povo israelita teve até chegar a um patamar de paz. O que parece um contrassenso. É um contrassenso. E, portanto, eu nunca iria cantar a um local onde se cantam palavras de ordem e sobre essa minha ideia. Aliás, eu sou amigo de alguns cantores que ficaram muito decepcionados por colaborarem com o Partido Comunista, alguns deles. Durante um determinado período? E um deles chamava-se Adriano Correia de Oliveira, um grande amigo meu do coração. Aí está outra voz esplendorosa, uma pessoa que o José Afonso dizia que o Adriano é o melhor de todos nós. Isto são palavras do Zeca. O Adriano é o melhor de todos nós. Com uma voz absolutamente esplendorosa, só comparável à voz da Amália nas mulheres. O Adriano Correia de Oliveira tinha uma voz esplendorosa. Era um cantor nato. E veio das baladas de Coimbrãs. E sentiu-se na parte final da vida dele muito desamparado pelo partido. Muito. E não merecia.
Eu gostava que ele me tivesse procurado a mim e eu apoiava-o sem ter partido nenhum e muito menos republicano. Eu gostava de ter apoiado o Adriano, muito. Eu gostava muito do Adriano. Eu roubei uma bicicleta nas marchas finais de Santarém, na Polícia Militar, onde eu fazia parte da minha patrulha, que eu era o chefe de patrulha, tinha acabado praticamente o curso de Educação Física, era uma besta física. Era eu que levava a Mauser do Adriano nas outras costas, nessa patrulha. Pus uma, era uma Mauser, uma G3, a minha de um lado e a do Adriano do outro. E depois, a meio da patrulha, eu vejo o Adriano a chorar. O Adriano, um homem de 1,90 m, a chorar à beira da estrada, dizer que não podia mais. E disse: Adriano, amanhã nós somos alferes, passamos a outro patamar. Tu tens que fazer estes 30 km ou 20 km que faltam até Santarém. Não faço, eu não posso mais. Eu não tive com meias medidas. Bem a José Cid, roubei uma bicicleta que havia num casebre que lá estava. Eram 3 da manhã. Pus o Adriano na bicicleta. Vem atrás de nós. Depois vamos aos pontos de contacto. Deixas a bicicleta a 200 metros e voltas para a bicicleta. E ganhámos a prova de patrulhas em Santarém. E a rir à gargalhada um para o outro. Porque Só vocês os dois é que sabiam. Não, todos os outros da patrulha também. Claro. Porque ele vinha atrás da patrulha de bicicleta. Ele não podia fisicamente, coitado. E roubei a bicicleta, ele veio na bicicleta, ganhámos a prova de patrulhas. No dia a seguir fomos condecorados por um general Duarte Silva, como o exemplo da militarice que havia na época. E depois acabou aquilo, fomos para a noite de Santarém e apanhámos uma bandeira aos dois, porque o Adriano era uma pessoa adorável, era um ser humano adorável, um homem muito inteligente, um homem muito lutador contra a ideia fascista, era um homem que enfrentava as coisas, era um homem com uma coragem extraordinária nesse aspecto, acima do Zeca. E o Adriano morreu muito decepcionado, e outros cantores de que eu sou amigo que poderiam relatar a minha verdade, muito decepcionados. O partido não dá nada a ninguém. E de resto, essa dávida que a política tem, dos partidos de darem às pessoas, vê-se no decréscimo total e absoluto do Partido Comunista em Portugal. Não se pode apoiar a Ucrânia. Não se pode apoiar a Ucrânia. Não se pode ficar silencioso com Nathaniel. Não se pode ficar silencioso com Israel. Não se pode. Achas que Portugal, nesta altura, deveria reconhecer o Estado da Palestina, como já fizeram alguns países, nomeadamente a Espanha e proximamente a França? Eu acho que sim. Completamente. E parar aquele morticínio, porque aquilo são crianças que morrem. Genocídio. É um genocídio, perfeito. Terrível, por um povo que já sofreu um genocídio. Aqui há 70 anos atrás, não é? Na Segunda Guerra Mundial. Há 80? Há 80. A guerra acabou há 80 anos. A guerra acabou em 45. Eu já tinha 3 aninhos de idade nessa altura. Mas não me lembro, obviamente. Nós recolhemos em nossa casa 2 rapazinhos franceses, repara que com dificuldades económicas mandavam as crianças francesas para Portugal. Nesse aspecto o Salazar era esperto, o gajo conseguiu evitar uma terceira guerra mundial aqui em Portugal, já viste? E inclusive conseguiu evitar a invasão de Hitler, que estava a apoiar Espanha e Franco, de uma invasão outra vez ibérica. Era um chico esperto. Faltou-lhe a visão de perceber o país onde estava e de abrir para uma democracia, que foi que ele nunca teve coragem, nem quis, ele não queria. O Marcelo Caetano não teve coragem de fazer. E pronto. É o país que temos, é um país de encanto, é o melhor país do mundo. Olha, apesar de tudo. E já agora, pegando nessas tuas palavras e no título de uma canção, Portugal é o quê neste momento? Portugal somos nós, quase orgulhosamente sós, mas com a vantagem de estarmos integrados na Europa. Isso eu estou de acordo completamente, que estejamos integrados na Europa. Mas cada vez mais o egoísmo das nações se faz vir ao de cima. A Europa hoje é uma União Europeia
mas cada um puxa a brasa à sua sardinha, já reparaste? E isso é uma coisa que Portugal acaba por ser um bocadinho vítima de tudo isso, porque é um país mais pequenino, não é? Mas ao mesmo tempo temos a simpatia, porque somos um povo simpático, um povo alegre, um povo sem maldade, que somos acolhedores, somos gentis, e temos essa grande vantagem de, na Europa, gostarem de nós muito. E não direi a Espanha, porque temos ainda o problema da Olivença, temos o problema da central nuclear que está a 60 km De Almaraz. de Almaraz, temos ainda o problema dos detritos nucleares expostos ao ar livre em Salamanca. Repara que eles põem tudo do lado de cá, não põem tudo do lado de Barcelona, não, é, desculpa a expressão, a cagarem para cima de Portugal. E isso é, ou a cagar com Portugal. Isso é feio do lado espanhol, muito feio. Temos uma vantagem, não é? Que é, as espanholas gostam de nós. Olha, quem gosta muito de ti é uma senhora com quem és casado há muitos anos, que é a Gabriela Carrascalão, Sim. que é também, no fundo, uma imigrante, sendo de origem timorense. Não é? Não é? É? Ah, é? Que é um tema absolutamente incontornável hoje em dia em Portugal, com tudo o que de bom e de mau isso traz. Qual é a tua opinião? Bem, como sabes, a Gabriela é filha de um algarvio exilado por Salazar. O pai da Gabriela foi exilado por Salazar, era um homem altíssimo, de São Brás de Alportel, tinha 2,10 metros de altura, cortaram-lhe um tendão numa perna e um tendão no braço e exilaram 5 anos para Timor. Ao sair do exílio, o meu sogro, que eu nunca conheci, começou a dar aulas de português, casou com uma aluna, que é a mãe da Gabriela. Essa aluna deu-lhe 12 filhos, é uma saga, e adotam mais 6 filhos de amigos deles, também exilados por Salazar, e que alguns deles foram fuzilados na Segunda Guerra Mundial, pelos japoneses. Então, a Gabriela, eu encontro-a refugiada em 1983, encontro a Gabriela já refugiada política, em Melbourne. Tivemos uma paixão assolapada, porque eu fui cantar em inglês e em português à Austrália durante 2 anos, que eu tinha um álbum editado na Austrália, metade português, metade em inglês. E tivemos uma paixão assolapada, mas que não resultou só porque ela tinha lá uma menina pequenina e eu tinha com outra menina pequenina e não podíamos largar as nossas vidas. Nem as vidas, nem as filhas. Nem as filhas, claro, que eram as nossas vidas. Acabámos por casar 30 anos depois, já adultos. Somos felicíssimos, a Gabriela é extraordinária. Em tudo. Em tudo. Não tem defeitos, a Gabriela é uma mulher sem defeitos. E eu sinto-me muito ajudado por ela e muito auxiliado, e até em termos profissionais ela me ajudou muito. Abriu os olhos, trata das minhas coisas sem eu lhe pedir nada. É como se fosse uma secretária mesmo, interessada nos concertos. Ela está a filmar como camerawoman e está divertidíssima. Se eu lhe disser quando é que vais à Austrália, agora falamos, tu tens 2 netos e 2 filhas na Austrália. Eu agora não sei se posso subir. Ela gosta desta ramboia que ela vive comigo, percebes? Porque eu trato bem, somos vidrados em cinema, depois a Gabriela também é vidrada em botânica, tem uma horta ecológica, que ela trata com o estrume dos meus cavalos, que são completamente biológicos. Tem gorjetes assim, mais de meio metro, eu farto-me de rir. Depois, o que é que ela faz? Não vai vender as gorjetes, dá-as aos salesianos que moram em frente, às pessoas necessitadas lá da terra, dá as gorjetes e não só, tudo o que ela cria na horta, não é? E pronto, temos as nossas cadelas, que são fantásticas, fartamos de brincar com elas e temos uma vida muito saudável de campo.
até que Deus nos leve, não é? Mas como é que tu sentes graças a Deus que ela não tem seguramente esse problema na sua vida, Sim. mas muita gente, mesmo ligada à lusofonia e a países do Indostão, ao Nepal, ao Bangladesh, por exemplo, que estão com alguns partidos de direita, nomeadamente o Chega, a ser sistematicamente visados nas suas críticas e atitudes. O seguinte, o Chega é corolário das asneiras que se fizeram pelos outros partidos em Portugal. É muito mais fácil contestar aquilo que é contestável do que contestar aquilo que é perfeito, não é? O Chega é o corolário das asneiras todas que se fizeram as coisas fantásticas depois do 25 de Abril, mas também de algumas asneiras. E o Chega está aí para... O Chega, quando chegar ao poder, não sabe o que há de fazer, porque de certeza que eles não sabem ser poder, porque eles sabem é contestar. E contestar é muito mais fácil. É muito mais fácil. Portanto, esses países estão próximos dessas ideias de extrema-direita, porque a esquerda e alguma extrema-esquerda só fazem asneiras. Ou fazem muitas. Então o Chega, neste caso, capitaliza o descontentamento geral, claro, em relação a um certo sistema que vigora em Portugal? Dúvida. Não tenhas a mínima dúvida, porque as coisas... Portugal é um país de grandes costumes. O 25 de Abril fez, o 25 de Abril foi fundamental existir em Portugal. Eu estou 200% convicto. Mas as coisas que se podiam ter feito depois do 25 de Abril, a todos os níveis, em termos culturais, também muito. Portugal é um país com uma riqueza etnográfica incrível, com música popular de imensa qualidade. Não confundam música popular com música populosa ou brejeira ou pimba. Isso não é música popular. Isso é música, sei lá, populosa ou populeira, o que quiseres, mas não é. Música popular, por exemplo, é Maria Albertina, é António Mafra, Brigada Vítor Jara, o fado, muita coisa. Os cantares do Minho, os cantares do Alentejo, as adufeiras da Idanha, o corridinho do Algarve, o fandango do Ribatejo, isso é cultural, muito. E é por aí que nós deveríamos ir apoiar essa riqueza incrível num país tão pequenino e com tanta diversidade genial que nós temos. A Gotinha d'Água, por exemplo, está inserido... Eu gravei a Gotinha d'Água de uma forma roqueira. Ainda ontem cantei, há poucos dias, numa terra do Alentejo, as pessoas adoraram. Mas por acaso foi engraçado, porque cantei em Alcáçovas e chamei o grupo de cantares do povo, dos trabalhadores de Alcáçovas, para cantarem 2 temas a palco. Foi fantástico. Está no meu Facebook, podem ir ver. É extraordinário. Extraordinário. As pessoas ficaram muito sensibilizadas, porque a maior parte dos artistas chegam lá, cantam, está cá o meu e toca a andar, que isto é longe do meu caminho. E eu não, fiquei lá, apoiei o lado interessante também dessas terras, longínquas, mas nossas, e muito enraizadas, e bem enraizadas, atenção, e resultou muito bem. Eu gosto muito dessa ligação ao povo que lavas no Rio. Eu estou muito próximo disso tudo. Em mais de 60 anos de carreira, tu também és conhecido por não guardares para ti as tuas opiniões, o que tens a dizer dizes, Digo. Independentemente do destinatário e da forma como o outro recebe aquilo, Germano, a tua opinião. Faz como é que o outro recebe. Desde que eu não esteja a mentir e não me possam acusar de mentiroso, ou de interesseiro, ou de maldizente para achincalhar, que é a última coisa que faria, e andam aí umas raparigas a fazer isso, eu não faço. Nada me impede de dizer a verdade, para bem daquilo que eu quero defender, que é uma música portuguesa, de uma rádio que tenha respeito pelos imensos talentos que Portugal tem e que não sejam anglófonos, não é? Completamente anglófonos. A Antena 1, por exemplo, vamos dar aqui um caso. Anglófobos. Que é a principal emissora de rádio
pública que existe em Portugal. Antena 1 não tem nada que passar programas com música inglesa. Eu perguntava-te, não passa a tua música? Não, eu não estou a passar muito, não. E muitos colegas meus também, talentosíssimos, Paulo Carvalho, o Tordo, o que morreu ano passado, o genial, o Fausto, a pessoa que eu estou a proteger porque está doente, mas que é genial, Mário Mata, não protegem muito. Protegem mais, eu compreendo, novos projetos, gente nova, mas atenção, nós os velhos, entre aspas, pagamos impostos caríssimos, enormes, pagamos a taxa da rádio e da televisão, temos direito, eu não quero passar 5 vezes na Antena 1, gostaria de passar uma vez, sem ser à meia-noite ou às 3 da manhã, gostava, e acho que tenho direito a isso. Fazer parte da playlist, por sim, exemplo. É impensável que este meu tema atual, Ponto nas Ondas, não passe, até porque nem sequer é uma canção do José Cid, é uma canção útil, é uma canção que serve uma ideia, um ideal de lusofonia. Somos 300 milhões de pessoas que nos ligamos pela língua. Tem que ser defendida esta minha minha canção e outras canções que defendam esta ideia. Esta tem o apoio da Unesco e é incrível porque é escrita na Galiza. É uma canção de lusofonia escrita na Galiza. Isto é uma coisa brutal. A minha amiga Uxia Se calhar as pessoas, e corrijo-me se eu estiver errado, não dão esse valor à canção, ao tema. É um bocadinho falta de visão. Pelo menos deviam dar valor a um velho de 83 anos estar a cantar assim. Epá, nós temos em Portugal um gajo com 83 anos a cantar assim. Onde é que há no planeta gajos que cantem assim com esta idade? Olha, cantavam assim quando tinham 60 anos ou 50, agora não, é o único. Eu estou sozinho a cantar assim, com 83 anos. Mas sentes-te a remar Nunca... sozinho? E se eu rumo sozinho eu não me importo nada, até me divirto. Tenho contactos com muitas rádios em Portugal, que me respeitam. Sei que não passo em rádios como chamados elitistas, como é comercial. Os mainstream. As rádios comerciais, as RFM. Mas este programa, para o qual estás a falar, passa em dezenas de rádios portuguesas, claro. E essas passam José Cid. Sim, porque vocês são portugueses e os portugueses têm uma coisa que é uma reserva moral, que é a tua reserva moral e que é uma reserva que algumas pessoas de boa consciência e de boa memória têm. É uma reserva moral e que é enriquecedora. Essa reserva moral é positiva, faz andar para a frente e é preciso defendê-la cada vez mais. Portanto, eu acho que a Antena 1 devia voltar a um programa ao vivo de música portuguesa. Como tinha o Armando Carvalheda, por claro. Exemplo, que faleceu em 2024. E que faleceu triste. Tinha uma filha, a Ana Sofia. A Ana Sofia. Faça um programa de música portuguesa ao vivo, semanal. Nunca mais, ele foi o último pilar e o último responsável por programas de música ao vivo, sem ser o Festival da Canção, por exemplo. Os programas da Antena 1 que passam música italiana e espanhola foleira, mas foleira. E alguma francesa boa, porque a francesa tem uma qualidade extraordinária. Portanto, alguma coisa se há de safar. Mas que passam música espanhola e italiana assim, como se fossem obras de arte, e aquilo é esterco musical e poético. Passam música inglesa, porque falar inglês é que é bom e que é fino. São os meninos bem eu chamo-os os anglófagos. São os anglófagos. Adoram falar em inglês. Façam isso noutras rádios. A Antena 3, por exemplo, que já é uma rádio de projetos mais abrangentes, tem toda a razão de pôr muitos portugueses que escrevem bem em inglês a cantar lá e muitas bandas em inglês, e já é uma rádio diferente. A Antena 1 tem uma característica que é informativa e criativa e cultural. E tem subido nas audiências. É obrigatório, isso ainda bem. É obrigatório passar José Afonso todos os dias. Uma vez. Percebes? Uma vez.
A única que passa neste momento, nesta altura, na Antena 1 diariamente, ou bidiariamente ou 3, são estes miúdos que foram à Eurovisão, ficar quase em últimos. O Snapa? Sim, a música é gira, mas está mal estruturada. O miúdo cantou na Eurovisão em pânico, completamente em pânico. São miúdos de grupos de garagem, de uma ilha, que de repente se vêm projetados. É normal que isso lhes aconteça, não é? Isso lhes aconteça e pronto, tem que se encontrar um festival em que os grandes compositores e os grandes intérpretes reapareçam. E efetivamente esta seleção que fazem de convidar primeiro os meninos bonitos que eles conhecem e pôr só 6 músicas em seleção de todo um país cheio de músicas boas para serem selecionadas, eu acho nocivo, acho muito nocivo. Não devia de haver os meninos bonitos. Estes meninos bonitos que têm músicas bonitas e que têm havido no Festival da Canção. Então, são iguais aos outros, vão ser selecionados porque mandaram e têm direito a ser. Não é serem à partida nomeados, porque isso é uma espécie de ditadura musical. Não, estes, aqueles é que vêm porque nós queremos. Mas vocês quem são? O que é que vocês sabem de música? Há pessoas em Portugal que sabem música mais que vocês. Então, ponham pessoas a escolher as canções todas que vêm concorrer ao festival. E depois escolham as melhores. E o que é que tu achas do voto popular, quer no Festival da Canção da RTP e depois, mais tarde, no da Eurovisão? Esse voto popular é bom de um lado, mas também tem redes na net e redes na internet a funcionarem com alguns artistas que têm mais acesso. Claro, percebes? Só se pode votar 20 vezes, mas depois há gente que arranja empresas que lhes paga para eles arranjarem, em vez de 20 mil. Percebes? Acontece que os Napa ganharam, quando havia músicas também muito boas o ano passado na Eurovisão, cá. Os Napa ganharam, porque vieram a Madeira votou em maciçamento deles, é normal, são de lá, percebes? Só que depois a música é boa, está mal estruturada, volto a dizer, está toda virada ao contrário. Aquela música precisava de ser toda reformulada. E o miúdo, coitado, se calhar daqui a uns anos ele tem mais prática de cantar ao vivo e assume que é um intérprete, mas não é propriamente um cantor nato, percebes? E visto na Eurovisão a dificuldade que ele teve, ele estava sempre um bocadinho assim. São miúdos que não têm prática, percebes? E a Eurovisão é hoje ridiculamente um festival de música de inteligência artificial. Esta nossa não era. Esta nossa, nem a anterior também, salve-se, a justiça seja feita. Mas aquelas músicas todas aqui é tudo de inteligência artificial. A inteligência artificial e é bastante um lobby gay também que aparece sistematicamente em redor do Festival da Eurovisão. O lobby gay tem direito a existir. Como qualquer outro. Como qualquer pessoa. Einstein era gay. Federico Garcia Lorca era gay. Génios são gays. É uma opção sexual que as pessoas têm que ninguém tem que censurar. Percebes? E se invadirem coisas, arranjem outras soluções para não se sentirem invadidos. Normalmente o movimento LGBT é um movimento muito inteligente e muito cultural. E estão ligados à cultura. E isso é uma coisa que quem não é, que sofre as consequências por não ser. Há 45 anos, quando tu ganhaste com o Adieu, Adieu, Auf Wiedersehen, Goodbye, quantas vezes é que ficaste em segundo lugar no Festival da RTP? Tens ideia? Antes do Festival da Eurovisão tem umas 4. E depois mais 2. Ora bem, depois da Eurovisão, 1980, eu tive Morrer de Amor por Ti, que ficou em segundo lugar, no ano em que ganhou o Carlos Paião, com o playback. Eu fiquei em segundo lugar, Morrer de Amor, fiquei em segundo lugar. Depois tive outra música em que eu ganhei com a Inês Santos, que assassinou a música toda na Eurovisão. A Inês estava muito bem cotada
A encenação de Se Eu Te Pudesse Abraçar estava muito bem pensada, ligada um bocadinho à música popular portuguesa, com gaitas de foles, dufes, cavaquinhos, acordeões, e ela, que estava muito bem vestida, resolveu pôr um cacai de lantejoulas e desgraçou a música toda à última da hora, percebes? Abanicou-se toda e desgraçou a música. Depois fiquei com uma canção que eu gostava muito e gosto muito, que é o Som da Guitarra é a Alma de um Povo. Foi no ano a seguir ao Salvador Sobral ter ganho. Eu fui ao Festival da Canção com uma canção verdadeiramente portuguesa para uma Eurovisão que era em Portugal e fiquei em último. Ficou uma coisa, para mim é marcável, quer dizer, ficar em último. E em penúltimo ficou o Jorge Palma, quer dizer, era um festival todo ao contrário, percebes? Todo ao contrário. Mas foi, e claro que a menina que foi à Eurovisão ficou em último, cá em Portugal, com 0 pontos. Isso foi escolhido pelos meninos e pelas meninas e pelos grupos que hoje se escolhem para o Festival da Canção. É muito injusto, toda a gente deve ter o mesmo direito de concorrer, toda a gente deve ter o respeito que merece e a seleção seria muito mais profícua, se calhar, do que... Agora vocês façam uma canção que nós queremos a canção vossa lá e uma pessoa fica assim. Tu ponderas voltar a concorrer brevemente para o ano, daqui a 2, 3? Se eu não tiver nada a fazer no inverno, porque não? Vou ao festival, ainda passo ali 2 semanas divertido, no meio de gente nova e menos nova a fazerem música e numa desportiva, porque não? E há 45 anos, em 1980, porquê que achas que ganhaste o festival? Porque, em teoria, ele ganhou porque era a canção mais votada. Não, por 2 razões. Primeiro, porque essa seria a mais óbvia. Era a canção mais óbvia de ganhar o festival, era a mais eurovisiva. E a segunda? Foi a primeira vez que foi tocada uma canção na Eurovisão em disco sound, que era uma coisa ultra moderna, do Grease. Era o último grito da música. etc. Os Bee Gees estavam ali. E a segunda é porque Sá Carneiro era meu fã incondicional e mexeu os cordelinhos todos para que fosse o José Cid. Não era a canção, que ele nem sabia que canção era, que fosse o José Cid à Eurovisão. E eu confesso, eu tinha essa canção guardada numa gaveta do armário para quando eu tivesse a possibilidade de saber que ganhava, ir com ela. E fui para o festival a saber, através do infelizmente desaparecido meu amigo e meu produtor, Arnaldo Trindade, do Porto. Zé, vá ao festival que este ano está feito, é você que vai ganhar. E que música que você leva? Arnaldo, eu tenho uma música guardada na gaveta, perigosíssima para a Eurovisão. E a verdade é que Portugal, no último dia antes da Eurovisão, em 400 jornalistas, 376 votavam em nós. Só que depois as coisas desflagaram ao contrário. A Espanha deu-me 0 pontos, porque Portugal não tinha votado na Espanha no ano anterior. E veio a diretora da televisão espanhola dizer-me: José, tu canciones la mejor canción que Portugal ha traído hasta hoy a la Eurovisión, pero la noche te vamos a dar 0 pontos. Ou seja, já sabiam o que é que havia de... Já sabiam o que é que havia, tudo. Estava tudo programadinho. E eu apeteceu mandar lá a tal parte, mas depois também a diretora da televisão espanhola, não, eu vou mandar a tal parte. Não vou proceder como ela está a proceder comigo, porque ela vai-me dar esta notícia ao pequeno almoço. E eu sou... Olha, pelo menos foi honesta. Não foi não, porque eu sou toxicodependente de café. Ainda não tinha tomado os meus 2 cafezinhos pela manhã. Então, eu disse-lhe: mira, Ana, mira, Rosa, vuestra canción no es buena. Es una de las peores de siempre de España, pero yo voy a llamar a la tele portuguesa a darles de los 12 puntos al menos 6. E assim foi. Telefonei para a portuguesa, já não sei, para o Mel Pereira: vocês deem 6 pontos à televisão espanhola, que eles andam aqui com baratas tontas, já me disseram que vão dar 0, tanto me faz, mas vocês ao menos deem 6 pontos, pá. A música é uma caca, mas deem 6 pontos. E eles deram. E a Espanha ficou nesse último ano em último lugar na Eurovisão com 6 pontos, que fui eu que tornei para a televisão portuguesa a pedir. Ou seja, as coisas estavam... Ou seja, há assim, muita jogada de bastidores que nós não sabemos. Muitas. Então, esse ano de 1980, o Sá Carneiro, de acordo com as tuas palavras... Meteu os seus poderes políticos. E então, e nos anos anteriores em que ficaste em segundo? Toda a gente se mexeu para não ganhares. Já toda a gente sabia que eu não ia ganhar. Porque eu estava na Valentim Carvalho,
e do outro lado estava o então meu patrão na Eurovisão, Arnaldo Trindade, que trabalhava com o Carlos Cruz, e eles organizavam as coisas de maneira a que os júris regionais e os júris todos votassem na canção do artista deles. E por acaso no meu ano o Paulo Carvalho ganhou muito bem com Depois do Adeus, é uma bela balada. Mas não é a senha de 25 de Abril. A senha de 25 de Abril é o dia em que o Rei faz anos. Aliás, o próximo Paulo Carvalho já confessou isso. Ao fim de muitos anos, o Paulo Carvalho abriu e disse: não, a canção do 25 de Abril era o dia em que o Rei faz anos. Não era a minha. A minha foi senha porque quem estava a dirigir a invasão e a esquerda portuguesa era muita gente que estava ligada ao compositor desse poema, que é o Zé Nisa. Muito meu amigo. A música é do José Calvário. É. O José Calvário esquece, não tem nada a ver com isso, mas o Zé Nisa... Não, como autor da música. Sim, mas a letra sim, a letra do Zé Nisa, a música do José Calvário. É. O Zé Calvário organizava também muito bem essas coisas. Um dia tirou o meu Caneve em Nova Iorque para segundo lugar no Festival da Canção. É um dos segundos lugares. Para uma menina de botas que foi lá também ficar nos penúltimos lugares e cantou uma música. Não é boa nem má. Também não posso ser mau para ela, como ele dizia na canção. Estás a falar da Dora. Que era, não sejas mau para mim, eu também não posso ser assim tão mau para ela. Coitada, ela canta bem, mas Caneve em Nova Iorque é outro patamar musical. Pumba, segundo lugar. Mas eu não me importei. Eu quando vou ao festival não faço contas de cabeça. Levo uma canção que eu gosto e canto-a, e depois façam o que quiserem. Não estou livre para ser julgado, amado, boicotado, lixado, vilipendiado, adorado. Estou pronto para tudo quando lá vou. Arranjas muitos inimigos de coração, digamos assim, e de estima, com essas tuas atitudes e com essas tuas palavras, ou não? Ouve lá, esta entrevista vai criar mais alguns inimigos. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas ninguém pode acusar de mentir. Não estou a mentir. Portanto, pensem o que quiserem, sejam politicamente corretos e sejam felizes. Eu não sou feliz, sim, mas não sou politicamente correto. Tenho os meus ideais, bato-me por causas e aquelas em que eu acredito. E há muita gente que pensa assim e outra gente que pensa que não. Mas é engraçado que tu defendendo a monarquia do norte da Europa, não há o PPM, digamos assim, é um partido inexistente em Portugal. Este PPM para mim acabou. Partido Popular Monárquico. Este PPM para mim acabou quando o arquiteto Ribeiro de Teles saiu. Esse sim, era um homem que tinha uma visão extraordinária sobre Portugal. Extraordinária. Estes rapazitos que lá estão, coitados. E que em 79 fundou a inicial Exato. Aliança Democrática. Esse sim. O Ribeiro de Teles era um grande homem, com uma visão estratosférica sobre este país. Hoje o PPM não é este nada. PPM não existe. Nem sequer são bons fadistas. Não há nada. Eu acho que a casa, eu não sei se isso era possível. A causa de Bragança, a Casa de Bragança, invadir o PPM e tomar o PPM como uma coisa para expor as suas ideias. O Xadão Duarte é um homem cultíssimo, interessantíssimo, sou pessoalmente amigo dele, mas não teve a coragem de dar essa volta. Mas tem os filhos que são extraordinários. A própria Duquesa de Bragança é extraordinária. A Dona Isabel de Herédia? Sim, tem primos direitos, como por exemplo o meu amigo Francisco Van Uden, que são Bragança Van Uden, que são primos direitos de Dom Duarte, e que eram filhos de uma senhora extraordinária, que era a infanta, a Dona Adelaide, que era irmã do Dom Duarte Nuno, não é? E que escreveu um livro notável que eu aconselho às pessoas, que chama-se A Princesa Rebelde, porque ela esteve presa, sendo neta ou bisneta do rei Dom Miguel, exilada na Áustria, e esteve presa pelos nazis e presa por Stalin. Esse livro é notável, chama-se A Princesa Rebelde. Dava um grande filme, ou um grande telefilme, uma série. Eu cheguei a conhecer muito bem a infanta Dona Adelaide, que era uma senhora de uma simplicidade,
de uma lhaneza, de uma até surpreendentemente simples ou humilde, mas era uma enorme senhora. Escreveu este livro notável que daria uma superprodução no cinema português. Não, que os portugueses não têm imaginação para isso. O cinema português é um bocado... Não, e depois é caro, fazer filmes de época é caríssimo, não é? Também é. Mas haja subsídios. E voltar a perceber que investir na cultura não é dar dinheiro às pessoas, é investir para ganhar mais ainda. A cultura é rentável. Percebe? Dá retorno. Claro. Nós, os artistas, não somos sem-abrigos, salvo seja que estamos a precisar de esmolas. Nós temos ideias e sabemos concretizá-las. Mas enfim, agora que estamos ligados ao desporto, agora vai ser mais difícil. Atenção, ligados ao desporto, porque está tudo dentro da mesma autoridade governamental. Está. Isto não é boa ideia, para mim, eu não estou de acordo. E eu posso falar, volto a repetir, porque sou professor de Educação Física e sou poeta e sou cantor, sou as duas coisas. Eu sou arte e sou desporto. E não estou nada de acordo. Quando ganhaste o prémio Play em 2024, ficaste surpreendido ou achaste, Fiquei muito. Ou achaste que aquilo já vinha tarde demais? Não, fiquei muito surpreendido. Eu até pensei que não fazia parte daquele grupo, que aquilo tinha ali uns grupos multinacionais misturadas. Mas por acaso foi engraçado, porque uma das pessoas que me disse que tinham votado incondicionalmente em mim foi a Ana Hernandes, a diretora da Universal. Tem comigo simpática e diz: olha, eu votei em ti, achei que eras tu a pessoa certa. Oh, Ana, mas há tanta gente como eu, tão criativa aqui em Portugal. Não, tinhas que ser tu. E pronto, olha, tem que ser eu aceitei. Defendi a ideia que José Afonso tem que ser, pós-mortem, nomeado para um prémio Nobel da Literatura e da Música. Tem que ser. Porque é justo. E eu já dei aqui a comparação com o Bob Dylan, não tem nada a ver. É muito acima, José Afonso. Nasceu bem mais pequenino. Eu, por acaso, não sei se algum prémio Nobel já foi atribuído a título póstumo. Olha, não sei, mas também as leis e as regras... Pelo menos a nível do Nobel da Literatura. Sim, mas as regras são feitas para ser alteradas. As regras não são coisas de estatutos para toda a vida, para nos maniatarem. Não são estáticas. Não são estáticas. As regras são para ser alteradas, façam-no. Assim como as fizeram, desfaçam-nas. E façam-nas outra vez. Qual é o problema? Achas que a tua carreira correspondeu aos teus desejos quando a começaste a congeminar nos anos 50? Ouve lá. É complicado fazer 40 concertos de maio a setembro, ter multidões imensas à minha frente. Que continuas a fazer. Sim. Multidões imensas à minha frente. Ninguém sai de lá ao fim de 2 horas, ficam. Isso é um sonho quase irrealizável, muito menos para uma pessoa da minha idade, com 83 anos, é irrealizável. E eu filo, sem partidos políticos a apoiarem-me, sem lobbies, sejam eles de que forma for, sem grupos de decisão cultural, sem nada, percebes? Só porque sim, só porque eu sou o artista de quem eles gostam. E há pessoas que sabem pensar que é preciso dissecar a ideia daquilo que são esses lobbies todos e esses movimentos todos do artista em si. E o povo português conseguiu fazer isso comigo. Eu sou o cantor mais premiado da história da música portuguesa. De longe, tenho os prémios. Falta-me o prémio Camões. Mas como foi o único cantor, o ano passado, que fiz um álbum sobre Camões, que se chama Camões, as Descobertas e Nós, já estou compensado porque já usei o nome de um poeta que nasceu do outro lado do meu rio, Tejo, do outro lado. Eu nasci em Múscala e em Constância, acho eu. Ambos cegos de uma vista, antes com amores e desamores ao longo da vida, nesse aspecto eu tive mais sorte que o Camões, e ambos poetas à sua maneira. E isso é um facto, é que eu fiz esse álbum sobre Camões com o Pedro Caldeira Cabral, com o Carlos do Carmo, com o Jorge Palma. O álbum é sinceramente muito surpreendente
E, portanto, eu não preciso já de ganhar o Prémio Camões, já o tenho, que é o meu álbum. Portanto, esperamos todos. Então, tenho o Grammy por excelência musical dado em Las Vegas. Não, desculpa, e tens uma comenda da República. Pois tenho, que eu aceitei, porque eu tenho bastante estima pelo Sr. Presidente da República e também tenho estima pelos outros anteriores, sinceramente. E Com quem conviveste relativamente bem, ou nem por isso? o Jorge Sampaio e a senhora Sampaio sempre muito simpáticos comigo, o General Yanes e a senhora adoráveis comigo, a senhora de Mário Soares adorável comigo. A doutora Maria Barroso? Era uma grande senhora. E este Presidente da República tem sido... Trocamos mensagens. O professor Cavaco Silva, não falaste? Sim, fiz várias campanhas com ele. Bastantes até. Cantei numa festa assombrosa para 300 mil pessoas em Lisboa, que ia desde a Fonte Luminosa até às escadarias do Técnico, que foi quando a AD celebrou o fecho da sua campanha. Eu cantei às 11h55 e o Dr. Sá Carneiro fechou à meia-noite o seu discurso. Tenho passado por aí, sou amigo de toda a gente. Aqueles que eu sei que são meus inimigos, sorrio para eles e abano a cabeça e passo na maior, não tenho mínimo problema. Quem fica para trás, acho que não sou eu, já não pode ser, já não sou eu. Quem fica para trás das coisas todas que me fizeram é quem quis fazer as coisas pela negativa com José Cid. Olha, quem não pode ser Presidente da República é o professor Marcelo Rebelo de Sousa, porque termina o seu segundo mandato. Pois não. Daqueles que nós conhecemos candidatos até agora, qual é o teu palpite para 2026? Ninguém. Não posso. Não tenho direito a ter uma ideia dessas. Vou votar, se calhar sim, porque eu voto. Sigilosamente, como qualquer cidadão normal, mais um entre a multidão sou eu. Não sou, nessa altura eu não sou o José Cid, sou um dos milhões de cidadãos que o país tem. E não vou... Depois logo se vê. Olha como o título do meu álbum. Eu acho que é uma boa maneira de fechar esta nossa entrevista, a dizer, olha, depois logo se vê. Não, há uma pergunta que eu tenho que te fazer. Faz. Tenho, se me permites. Das músicas que não foram compostas por ti, digamos nos últimos 50 anos, sim, haveria alguma que tu gostarias de ter assinado ou interpretado? Interpretado já interpretei. Não, mas uma dela, esta... que me chatice. Muitas. Dá-me um exemplo ou dois. Há muitas músicas feitas por gente muito talentosa em Portugal que eu gostaria de ter feito. Muitas. Não é uma pessoa, nem uma canção, nem 10. São muitas coisas. Há coisas muito bonitas que se fazem em Portugal. E não fiz. Tenho que puxar pela minha cabecinha e fazer. Não queres dizer um ou dois? Não, porque são muitas. Não são as canções que são reinterpretadas, aquelas que tu gostarias de ter escrito. Tantas. Muitas mesmo. E muitas. Eu adorava ter escrito, por exemplo, O Povo que Lavas no Rio. Letra e música? Sim, as duas coisas. Poema e música. Pedro Homem de Melo, não é? Sim, e ela adorava ter escrito, e já gravei a noite passada, poema de Sérgio Godinho. Adorava ter escrito, assim, num lado mais brejeiro, mas canto ao vivo. Vamos Acordar, a música do José Brito e do Mike Sargent. Vamos acordar e ficar ao vivo, que é um pop tão bom. Portugal teve pop nos anos 80 e 90, intemporal, tão bem escrito, intemporal, a nível mundial, e Portugal não percebeu isso. Eram as Doce, era o José Brito, era o José Cid, era o Carlos Paião, eu sei lá, muita gente que escreveu coisas muito boas e muito bem escritas. Mas os portugueses foram habituados a não ligarem muito a si próprios, sabes?
Eu, por acaso, não sou assim. Olha, Devo ter o meu lado espanhol, que os espanhóis gostam até da merda que fazem. E defendem-na. Nós não. Eliminamos aquilo bom que temos. Nesse aspecto somos diferentes deles. somos diferentes de todos os demais. Não é? Eu estava a lembrar, e agora mesmo para encerrar, há uma canção que o Marco Paulo cantava muitas vezes, que era Na Hora do Adeus, e tu tens a outra que é o Adieu, Adieu, Auf Wiedersehen, Goodbye, que passou, recorde-se, a televisão, pelo menos a televisão, a preto e branco para a cor, portanto foi importante. Se, não fosse, se a tua canção não tivesse ganho, pelo menos esse festival ficaria marcado por esse fenómeno. Por eu ter ganho cor. Tu ganhaste cor, deste cor a Portugal. É uma pergunta que eu não gosto de fazer, porque quase que nem tenho o direito, mas na hora do adeus, quando realmente não tiveres cá e as novas gerações continuarem a cantar as tuas canções, mesmo eventualmente sabendo que elas não foram compostas por ti, como é que tu achas que esta malta nova, eu já não estou a dizer aqueles que te veneram e gostam de ti, mas os outros, o Zé Cid, olha, não está cá, mas o que é que se diz dele? Mas a malta nova nesse aspecto não vai muito. Eu não sou muito convidado para duetos. É desprendido? Para duetos com a malta nova, para grupos com a malta nova, eu nunca sou chamado. Nada. É raríssimo ser chamado. Eu acho que alguma malta nova em Portugal olha-me assim como um lado perigoso, por saberem que eu sou aquilo hoje que eles nunca vão ser quando tiverem 83 anos. Percebes? E isso é traumatizante. E então toca a afastar o mais possível. Mas a malta nova gosta de mim, alguma malta nova gosta de mim. Mas são seletivos. Mas diz-me uma frase. Sabes que os lobbies das editoras multinacionais vêm criar departamentos entre os artistas completamente estanques, em que um artista que é desta editora não entra com o outro daquela, e muito menos com um como eu que não tem editora. Por isso eu fiquei muito surpreendido quando ganhei os prémios Play, porque eu tenho um label meu muito pequenino que se chama Acid Records. Nunca pensei, mas pronto, deram-me, eu aceitei. E diz-me uma frase que gostarias de eventualmente ouvir. De ouvir? Não, quando não estivesses cá, mas que dissessem sobre ti. Nada é de menos, tudo é de mais. Ou depois logo se vê. O de cemitério de ditadores está o cemitério cheio. Frases assim, são muitas minhas que eu tenho. Muitas. Da minha obra tenho muitas. Eu não faço futurologia a esse nível. É só escolher querem saber, se quiserem saber alguma coisa sobre o que lhes vai acontecer, ouçam Vozes do Além, que nem sequer foi muito defendido e muito... O teu penúltimo trabalho. Último de rock sinfónico. Não, penúltimo antes deste. Pois, mas o Vozes do Além tem que ser incluído num grupo à parte, num grupo de álbuns de rock sinfónico, que cantamos pessoas vivas, que é a parte poética da Jorge Teria minha e a música é minha. Depois, Vida e Sons do Cotidiano, que eu acho que é o mais provocador e o mais à frente de todos os meus álbuns de rock sinfónico. Vida e Sons do Cotidiano. Depois, 10 mil anos depois, Entre Vênus e Marte. E 30 anos depois, Vozes do Além. E Vozes do Além, eu tento explicar muita coisa. Tento eu e os poetas que participam comigo, que são muitos e sublimes, sobre a vida na Terra depois da morte e o regresso à Terra depois da morte. Então onde é que ficam as outras canções mais populares, como o Macaco Costa de Banana, As Noites de Luar ou a Linda a Cigana, por exemplo? Essas vão ficando, porque como isso é popular é o povo que as canta. E o povo é quem mais ordena, não é? Acaba por ser assim. Essas músicas não fazem parte de um contexto de coisas proféticas, fazem parte daquilo que é a alma do povo, intrínseca da cultura popular, e que é porque é porque sim, não tem razão. O que é popular, verdadeiramente popular, é porque sim, é porque nasce de nós, é telúrico, nasce da terra, nasce do mar, nasce das florestas, nasce de nós. E
do nosso povo, que é o melhor povo do mundo. Nós somos o melhor povo do mundo. E vamos ter Zé Cid até que idade? Olha, eu tenho andado a fazer profecias e como eu ando a dormir 12 horas por noite, eu durmo 12 horas com máscara de oxigênio. Seguidinhas, só me levanto para urinar, mais nada. E urino na O xixi cama. é bonito, pelo menos já o O disseste. xixi é lindo. Eu ainda por cima tenho um semicúpio para fazer na cama. Levanto-me, ponho-me de lado, faço xixi e continuo a dormir. Então, bebo água, que é muito importante, beber água de noite, e continuo a dormir. Olha o que eu vou fazer agora, depois de dar esta nossa entrevista, vou dormir uma grande cestinha. Que é o que o homem tem de melhor. É bom, 2 horinhas de cesta, acorda-se mais novo. Completamente novo já não, mas mais novo acorda-se. Zé, muito obrigado mais uma vez por aqui teres estado. Eu é que te agradeço. Foi um grande prazer e espero que até à próxima. Que esta não seja... Esta nossa entrevista é muito engraçada porque acaba por ser divertida também, já nos rimos um bocadinho, acaba por ser cultural, porque referimos a algumas coisas que são importantes na nossa cultura, acaba por ser sólida, porque é a história sobre uma vida de um rapaz que um dia disse aos pais: vão dar uma volta porque eu vou ser aquilo que eu quiser, não é que vocês querem que eu seja, porque eu não vou ser aquilo que vocês querem ser, de mim, não contem comigo para isso. Eu disse mesmo uma vez à minha mãe: olha, imagina uma fava no bolo rei que tu comes, eu sou a fava do teu bolo rei, eu não penso como tu, não tenho nada a ver contigo, nem sequer é um choque de gerações, é porque eu quero ser assim e vocês não querem. Portanto, mas como sou eu é que sou dono de mim próprio. A tua mãe nunca te deu os parabéns? Não, a minha mãe não. A minha mãe, eu ganhei a Eurovisão, ela não me deu os parabéns. Um dia, É uma mágoa. é um bocado de mágoa, é muito traumatizante. Mas eu tinha uma mana, a minha irmã mais velha, Maria São João, que sempre disse: o menino, ela tinha mais de 11 anos que eu, o menino desobedece aos pais. Prevarico, o menino não tem nada que obedecer aos pais. O menino tem uma voz linda, o menino tem letras lindas, tem canções lindas, é um músico fantástico, não obedeça aos pais. Hã? E se os pais o quiserem pôr fora de casa, venha para a minha casa. Portanto, isto diz a um filho querido, não é? Foi o que essa minha irmã Maria São João fez comigo. Ela foi sempre o meu anjo da guarda. Adio, adieu, auf Wiedersehen, goodbye. Amore, amor, meine Liebe, love of my life. Se o nosso amor findar, só me ouvirás cantar. Adio, adieu, auf Wiedersehen, goodbye. Amore, amor, meine Liebe, love of my life. Este amor não tem grades, fronteiras, barreiras, muro em Berlim. É um mar, é um rio, é uma fonte que nasce dentro de mim. É o grito do meu universo, das estrelas para onde eu regresso, onde sempre esta música paira no ar. Adio, adieu, auf Wiedersehen, goodbye. Amore, amor, meine Liebe, love of my life. Se o nosso amor findar, só me ouvirás cantar. Adio, adieu, auf Wiedersehen, goodbye. Amore, amor, meine Liebe, love of my life. Este amor é um pássaro livre voando num céu azul, que compôs a mais bela canção deste mundo, de norte a sul. E as palavras que uso em refrão fazem parte
canção que ecoa nas galáxias da minha ilusão. Adio, adieu, auf Wiedersehen, goodbye. Amore, amor, meine Liebe, love of my life. Se o nosso amor findar, só me ouvirás cantar. Adio, adieu, auf Wiedersehen, goodbye. Amore, amor, meine Liebe, love of my life. Adio, adieu, auf Wiedersehen, goodbye. Grande amor, Amore, amor, meine Liebe, love of my life. se o nosso amor findar, só me ouvirás cantar. Adio, adieu, auf Wiedersehen. Adio, adieu, auf Wiedersehen. Amore, amor, meine Liebe, love of my Atravessou a fronteira, embrulhado numa manta, numa noite fria do luar. Galopava num cavalo que roubara numa feira, em mandato de captura no lugar. E levava na garupa a morena mais bonita, sem favor, que fugiu da sua terra, renegando a sua raça por amor. Na charneca, nessa noite de luar, ouviu-se o som das amantes a beijar, e há sussurro de carinho no bosque de rosmaninho, e há cheiro de giestas pelo ar. Linda morena na cegueira da paixão, jogas a vida numa noite de ilusão. Porque o homem que tu amas e que é dono do teu corpo anda a monte e vão metê-lo na prisão. De repente ouviu-se um tiro, houve alguém que deu um grito, e um cavalo que fugiu sem direção. Banhada no mar de sangue que manchava a blusa branca, nem um guarda lhe avançou uma oração. Mas um campo de papoilas, no lugar onde a mataram, floresceu, e o bosque de rosmaninho, mesmo à beira do caminho, não morreu. E na charneca, pelas noites do luar, ouve-se o som de dois amantes a beijar. Há sussurro de carinho no bosque de rosmaninho, e há cheiro de giestas pelo ar. Da morena cegueira da paixão, jogas a vida numa noite de ilusão. Porque o homem que tu amas e que é dono do teu corpo anda a monte, vão metê-lo na prisão. Numa noite muito fria do luar, galopava num cavalo que roubara numa feira, em mandato de captura no lugar. E levava na garupa a morena mais bonita, sem favor, que fugiu da sua terra, renegando a sua raça por amor. E na charneca, nessa noite do luar, ouviu-se o som de dois amantes a beijar. Há sussurro de carinho no bosque de rosmaninho, e há cheiro de giestas pelo ar. Da morena na cegueira da paixão, jogas a vida numa noite de ilusão. Porque o homem que tu amas e que é dono do teu corpo anda a monte, vai metê-lo na prisão. E na charneca, pelas noites de luar, ouve-se o som de dois amantes a beijar, e há sussurro de carinho
Linda morena na cegueira da paixão, jogas a vida numa noite de ilusão. Porque o homem que tu amas e que é dono do teu corpo anda a monte para metê-lo na prisão. Achei um raminho verde. Quem o perdeu tinha amores, quem o perdeu tinha amores, quem o achou tinha sede. Dá-me uma gotinha d'água, dessa que eu acho correr. Entre fragas e pedrinhas, entre fragas e pedrinhas, alguma vontade a ver. Debaixo da oliveira não se pode namorar. Tem a folha miudinha, tem a folha miudinha, não entra lá o luar. A água da fonte corre, limpa, clara, fresca e pura. Assim correm os meus olhos, assim correm os meus olhos para a tua fortuna. Dá-me uma gotinha d'água, dessa que eu ouço correr. Entre fragas e pedrinhas, entre fragas e pedrinhas, alguma gota a ver, alguma gota a ver. Quero molhar a garganta, quero cantar como a rola e ouvir de manhãzinha o seu cantar que me encanta. D'água, dessa que eu ouço correr. Entre fragas e pedrinhas, entre fragas e pedrinhas, alguma gota a ver.